de eu chamar o pessoal aqui para a conferência. Vamos lá. Você não vai ficar segurando o ar a live inteira, né, Juninho? Escondendo a barriga aí. Não. Fala aí, pessoal. Boa noite aí. Tudo bem? Tudo certo? Bom, quem tiver já conosco aí nos acompanhando, quero pedir uma gentileza aí para vocês, né? De sempre, que a gente sempre pede esses procedimentos iniciais. Vejam se está com imagem e som, tudo bem. Dá um ok para nós, falar ok aí, dá uma mensagem para que nós possamos aqui começar o Talk About dessa sexta-feira com o professor Altamiro Bottino aqui, que é um prazer estar recebendo ele aqui. Aí já tem o pessoal, Denis, beleza, boa noite, fala, Osmar, tudo certo? Valeu, moçada, que sempre acompanha aí. Dá um ok para mim, como é que tá aí? A gente já vai começar aqui. Beleza, fala aí, Igor, boa noite, valeu, moçada. Então já vamos começar lá. Obrigado aí pelo feedback. Bom, boa noite aí, professor Altamiro. É um prazer aqui estar recebendo você, né, tendo a honra aí de poder conversar com você, essa oportunidade nessa noite de hoje aqui do nosso projeto Talk About, aí, feito com esses dois parceiros feras aí, o Juninho Grava, Juninho Brilhante, para Flávio Grava, né, o Juninho Brilhante. Um prazer ter eles aqui de novo. E depois vou passar a palavra para o senhor aí para fazer a sua apresentação. Mas quero já agradecer mesmo e que nós possamos aí fazer mais um Talk About diferenciado, porque você é um dos precursores aí de muitas coisas que tem hoje o futebol aí alicerçado, principalmente na parte da tecnologia. E ouvir um cara que já trabalha com isso há muito tempo, né, até saber como é que isso surgiu na sua vida, para nós vai ser muito interessante ver como é que você trabalha hoje atualmente, o que você evoluiu de lá até o momento, e como você vê as coisas novas também que vêm surgindo. Então, obrigado novamente por estar presente conosco. Quero passar a palavra para o Juninho, se ele quiser falar qualquer consideração, esteja à vontade, porque o Juninho te conhece muito bem. E depois para o nosso amigo Flávio Grava. Boa noite, Altamiro. Boa noite, André. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar com o Altamiro, dividindo a mesma sala de bate-papo com ele, assim como foi um prazer estar com ele nos momentos que eu tive ali acompanhando ele. A minha história com o Altamiro começou ali em 2012, 2011, se não me engano, no Futecom, quando eu ouvi falar a primeira vez. Ele até então, na ocasião, ele era fisiologista do Botafogo, foi a palestra mais brilhante, assim, porque foi o único cara que falou de algo diferente do que todo mundo falava, né? E, pô, aquilo me chamou muita atenção. Aí, no ano seguinte, eu entrei em contato com ele, porque eu estava no Rio de Janeiro fazendo curso, e pedi para fazer um estágio. E ele abriu a porta, assim, de uma maneira que eu nunca tinha visto até então no futebol, né? Ele não só nos recebeu para estagiar, como ele abriu o livro para a gente, ele abriu tudo o que ele fazia, ele levou a gente para almoçar no refeitório com ele, com os atletas do Botafogo. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Final do ano passado, quando eu voltei aqui da Coreia, pedi para estagiar com ele, pô, eu preciso me reciclar, e eu vejo o Altamiro como uma das pessoas certas para você oxigenar a mente, para você abrir a cabeça para coisas novas. E fui lá no São Paulo e, de novo, me surpreendi com a infinidade de... A linha de pensamento do Altamiro não tem fim, né? Ela vai longe. E foi legal para mim, porque você chega renovado para um contexto totalmente diferente, que é a Coreia do Sul. Então, assim, Altamiro, a gente espera passar um pouquinho da sua forma de pensar para todo mundo que está aqui, dividir com todo mundo, porque é um prazer realmente estar aqui com você e estar aprendendo com você. Cada bate-papo contigo é um aprendizado. Obrigado. Flávio. Boa noite, gente. Boa noite, Juninho. Boa noite, professor André. Antes de fazer aqui essa introdução, eu só queria fazer um parênteses em relação ao contratempo que nós tivemos em relação ao último Talk About, né, que seria com o professor Vanderlei. Na ocasião, a gente fez um comunicado e não falou o real motivo, porque era uma doença, era de cunho pessoal, e a gente não sabia como eles iriam proceder. Mas aí, como todos viram, o Vanderlei teve que passar por uma cirurgia e está tudo bem, graças a Deus. E em breve ele vai estar podendo participar com a gente. Era só fazer esse parênteses. E agora, voltando, né? Professor, obrigado. Não tinha tido a oportunidade de falar com o senhor ainda, te conhecendo virtualmente, infelizmente, né? Como
a gente estava discutindo aqui no off, infelizmente virtualmente, mas um prazer. É uma pessoa que eu, Juninho, sempre nas nossas conversas miramos, assim, fala, pô, os caras, ele está fazendo desse jeito, eles estão fazendo assim, e na nossa troca para construir as nossas abordagens, o senhor sempre serviu de referência, então muito obrigado pelo convite. A gente fica muito, muito grato mesmo com isso. Assim, a gente tem uma admiração e um respeito grande pela sua carreira e pelas inovações que você sempre traz e pelas diferentes abordagens. Colocando isso, eu vou te dar a palavra para você fazer a sua introdução, mas já colocando uma bomba, né? Já para começar o nosso debate. Miro, todo mundo tem utilizado e bastante essa linha de raciocínio, de controle da carga através da percepção subjetiva do esforço, né? A relação carga aguda e crônica, que foi aí mais divulgada pelo Gabet, né? Que é o pai da história, né? Eu queria saber como que você interpreta, como que você se utiliza e como utiliza a sua abordagem, e muita gente tem a utilizado como única forma, até por ser um meio barato, né? Você depende só de cálculo e de uma pergunta, né? De uma interpretação de uma escala. Como que você a utiliza e como que você conversa com essa escala, com essa abordagem, caso a utilize com outras tecnologias e outras abordagens mais diretas? Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Para mim é sempre uma honra muito grande poder trocar um pouco de experiência, né? Eu acho que esse bate-papo da gente nunca é unilateral, a gente sempre, não só a informação que vocês têm para passar e que eu tenho para passar, mas também eu saio daqui com certeza um pouco melhor do que eu era antes de começar, e eu acho que é isso que a gente deve buscar sempre, e é isso que eu tenho trazido como assim, minha bandeira a vida inteira, é tentar fazer as coisas com muita paixão e ser sempre muito inquieto e insatisfeito com aquilo que eu faço. Eu acabo de entregar um relatório, meu pensamento já é como que eu posso fazer aquele relatório ficar melhor a próxima vez que eu for entregar. Então, eu acho assim, são duas coisas que eu acho que a pessoa não pode deixar em nenhuma área do conhecimento humano de lado. Ela nunca pode deixar de lado. É gostar daquilo que faz e fazer aquilo com tesão, com paixão, e estar sempre inquieto, querendo mais, buscando algo que possa tornar o teu trabalho, o que você realiza, a informação que você passa, de uma maneira melhor. É isso que eu penso sobre tudo isso. A pergunta que você me fez, assim, e a gente não combinou nada em relação aos tipos de pergunta, ela está muito relacionada com a maneira como eu penso a fisiologia e a ciência aplicada ao esporte, né? Eu não sou da linha do Tim Gabet, tá? Respeito, eu acho que todo profissional que coloca a cara para dizer eu acredito nisso, ainda que seja na terra plana, ele merece nosso respeito porque ele está se expondo, de repente, a uma pedrada. Então, ele já merece respeito por isso, tá? Mas eu estou mais na linha do Arnold Kutz, do Impellizzeri. Inclusive, nós trouxemos o Impellizzeri em 2015, no Botafogo, no Palmeiras, quando a gente fez o primeiro Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol, exatamente porque a gente convergia em ideias, em filosofia de trabalho, no entendimento do que é a ciência aplicada. Tá? Então, eu diria para vocês, é uma ferramenta, usá-la isoladamente é tão pobre quanto ler um livro só e nortear a sua vida baseado nesse livro. A gente precisa ler muito, a gente precisa ter muitos recursos. Eu vejo muitas limitações no uso dessa relação agudo-crônico, porque você tem uma balança com muitas informações relacionadas à carga externa, tá? E pouquíssima informação em relação à carga interna. A mais utilizada de carga interna é a sensação subjetiva, né? Que já na literatura até você viu, até cometi o erro que você vê nos artigos na literatura.
sensação subjetiva. Toda sensação é subjetiva, né? Então, assim, você já... Isso é quase um pleonasmo, você dizer sensação subjetiva, né? Então, usar isso aí de um lado da balança, com a frequência cardíaca, eventualmente uma coleta de CK ou de uma outra variável bioquímica, e do outro lado da balança você ter um monte de variável externa, já cria um desequilíbrio muito grande. Porque quando todos os dias, você tem a velocidade do atleta, você vai estar considerando isso como carga externa. Mas nem todo dia, e ninguém faz isso em nenhuma rotina do futebol brasileiro, vai colher CK todos os dias. Ou seja, na rotina diária, quando você vai fazer o ajuste do 7/21 ou do 7/28, considerando o agudo e o crônico, você vai ter a balança pesando sempre muito mais para a carga externa. Eu gosto muito de trazer analogias, tá? Essa relação seria parecida com a do policial rodoviário, com o radar. Passa o carro e com o radar ele pega a velocidade do veículo, tá? Então, o que você está medindo ali é a carga externa desse veículo. Mas se você perguntar para o policial quanto de combustível ele está gastando, ou qual a temperatura do radiador, quanto de água tem no radiador, quanto de gasolina tem no tanque, esse policial rodoviário não vai conseguir te dizer. Então, a gente está privilegiando as informações externas, né, da carga externa, aquilo que você consegue usar baseado nos gadgets que você tem em campo, acelerômetro, giroscópio, inclinômetro, GPS, e negligenciando as informações de ordem interna. Então, assim, como que você vai fazer uma boa análise quando você não consegue ter esses parâmetros de forma equilibrada? Como que você pode dizer o preço que o atleta pagou para realizar um gesto esportivo se você não mediu a resposta do corpo, ou seja, como que o corpo reagiu àquela demanda? Então, isso, para mim, por si só, já torna o conceito frágil, tá? Por outro lado, você ainda tem mais coisa. Eu nunca gosto de criticar as coisas. Eu não posso dizer que não gosto de comer fígado sem nunca ter provado. Então, eu imagino assim, eu olho a literatura, eu leio os artigos prós, os artigos contra, mas o ideal é que você faça a ciência aplicada. Você vai lá e testa a hipótese que o cara, a modelagem matemática que o cara sugeriu, vai lá e aplica. Então, eu diria para vocês, para todos que estão nos ouvindo, que a gente fez isso como um exercício, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo recentemente, e a gente não conseguiu correlacionar com um ano de trabalho, tá? Ou seja, a gente trabalhou em 2018, depois trabalhou em 2019, e a gente não encontrou nem em 18, nem em 19, que eu cheguei no São Paulo em 17 de agosto. Então, nós fizemos completo 18 e 19. Não conseguimos correlacionar o modelo matemático proposto pelo Gabbett com o nosso histórico de lesão, tá? A correlação mais alta que a gente encontrou foi 0,36, 0,37, 0,39, 0,36 como valor médio. 0,36, por favor, é uma correlação muito baixa, né? E eu ainda diria que, mesmo que houvesse uma correlação alta, a gente não pode afirmar que alta correlação significa relação de causa e efeito. Tá? Isso é outro problema que a gente tem que administrar. Então, eu considero a ferramenta frágil, considero que ela isolada é pobre, e quando a gente fala de uso ainda das escalas subjetivas de cansaço, a coisa ainda fica um pouco mais complicada porque está carregada de subjetividade. Já apareceram estudos mostrando que um sujeito que ganha o jogo com as mesmas métricas de quem perde o jogo pode dar um resultado diferente na medida em que ele sai mais motivado pelo resultado da partida. Certo? Isso tem, por exemplo, você faz um treino com bola, onde você tem as mesmas métricas que você queria, tanto internas quanto externas, e faz um treino
de um ioiô, um bate-volta, na mesma duração, é evidente que o jogador, por estar com bola, no ambiente que ele gosta, que ele pratica, a motivação, a resposta dele tende a ser diferente. Então, eu considero isso mais um aspecto frágil. Mas respeito a questão histórica. Quando o Borg, lá atrás, Gunnar Borg, criou isso, o que nós tínhamos de ferramenta? Nada. Né? Então, você depositar nas escalas subjetivas a força que você hoje pode ter usando metabolômica, por exemplo, né? Que o sujeito não tem como disfarçar uma resposta que o sangue dele vai excretar. Não tem como. Né? Então, assim, você tem. A gente sabe também uma outra coisa no ambiente esportivo. Se eu sei que hoje te digo 9 de cansaço, isso me poupa do treino de amanhã, a tendência natural, eu não estou colocando nenhum peso, nenhuma culpa nisso. O jogador, ele joga com a informação. Eu dei 9, o cara me tirou do treino, dia pronto, quero coletivo, está arriscado a ficar fora do jogo. Possivelmente, ele não vai me dar 9 de novo quando ele tiver as mesmas sensações. Se ele estiver pensando, por exemplo, na possibilidade de ser excluído de uma partida. Né? E aí, novamente, quando a gente volta para o Borg e a gente pensa no país onde ele vem, onde a cultura é completamente diferente da nossa, talvez o cara nem pense em por que eu vou mentir, por que eu vou negar uma informação que está sendo colocada para me proteger. Né? Então, isso tudo me leva a colocar muito mais peso naquilo que eu posso quantificar sem depender de variáveis externas que possam causar ruído naquilo que a gente precisa medir e avaliar. Professor, só colocando a minha experiência, né, e era uma coisa que eu e o Juninho começamos a debater muito, em 2017, naquele ano que fomos campeões brasileiros e fizemos praticamente o primeiro turno, não, fizemos o primeiro turno inteiro invicto, nós fomos o time que mais repetiu os mesmos atletas em número de jogos, até por uma questão de plantel e etc. Em praticamente o turno inteiro, se nós seguíssemos a ferro e fogo os pressupostos da escala, né, dessa matemática, né, desse como eu posso dizer? Esse pressuposto teórico, né? Desse pressuposto teórico, a gente não teria feito a mesma campanha, porque a gente ia ter poupado jogadores milhares de vezes a mais do que nós poupamos, né? Então, já aí foi um processo meu, né, particular meu, não de ruptura, mas assim, existe, tá ok, o pessoal tá usando, mas ela por si só já não independente do que viesse a ser mostrado, eu estava vendo que na prática ali faltava coisa, né? Faltam outros. De repente, ela pode servir como um alerta em determinados momentos, Exato. Complementando, né? Ou então até você esmiuçando mais. O cara alegou uma coisa aqui que ele nunca faz, está extrapolada a carga, vamos olhar mais a fundo determinada coisa, mas ela a ferro e fogo como um instrumento capital ali para determinar. Nesse momento aí, já tinha as minhas ressalvas, nesse momento, na prática, ali vendo na prática o fenômeno acontecendo, foi um divisor de águas. E você falou uma coisa muito certa, Flávio. Assim, na verdade, quando você tem uma sinalização como essa, a única coisa que a gente tem que fazer, e isso é imperativo, é que a gente coloque um olhar a mais, né, de atenção sobre o fenômeno. Esse sujeito está com 9 na escala de cansaço. Fulano, ele está com 9 na escala de cansaço. Mas tirar o sujeito do treino é desnecessário. Isso também eu vi fazerem, né, mais no passado. Né? O cara com 1.000 de CK, o comum dele era 600, 500, 300. Tira o cara do treino. É sempre assim, como é que você está se sentindo? O sujeito está bem? Né? Você colhe outras informações. A clínica tem que ser soberana. Sim. Nessa hora, tanto na análise do médico, do fisioterapeuta, quanto do profissional de preparação física e fisiologia.
Você tem que juntar todas essas variáveis e gerar, sim, sinais de alerta amarelo, vermelho, verde, em relação às possibilidades. Mas nunca cravar, se ele for para o campo, ele vai se machucar, porque, com certeza, isso vai se virar contra você depois. Né? Porque, se não acontecer, você vira chacota, e aí todo mundo fica olhando para aqueles que você não falou nada e aconteceu. Aí eu falei, esse aí você não falou nada e se machucou. Né? Porque é comum do meio também. Né? Então, fica essa cobrança. Então, colocar coisa mais leve para a gente poder conduzir, dar importância sim, mas não de uma forma tão determinante, tão incisiva. Perfeito. Professor, eu quero até fazer uma colocação para você, né? Até em cima da pergunta que lhe foi feita e do que você contextualizou aqui, até para eu entrar na minha pergunta propriamente dita. Eu acho que tem muito essa questão mesmo, talvez, dessa falta de direcionamento do pessoal, do entendimento desse comportamento da carga externa, da carga interna, e o pessoal realmente entender que a magnitude da qual essa carga externa é aplicada, a forma com que essa carga externa vai perturbar aquele equilíbrio da homeostase corporal daquele indivíduo, é o que vai gerar as adaptações para aquele indivíduo. Não significa que o André, por exemplo, correu 10 km num jogo e o Flávio correu a mesma coisa, que a mesma carga externa vai ter a mesma resposta fisiológica para mim. Perfeito. E que essas adaptações serão as mesmas. E aí, nessa parte, quando a gente fala de controle de carga, também é um posicionamento meu, é como eu enxergo, quem sou eu para falar o que é certo ou errado, longe disso. Mas, por exemplo, se o negócio é um preditor de lesão e se você controla a carga, se você utiliza carga aguda e carga crônica ali dentro, se você utiliza outras formas de observar isso, não vai ter a possibilidade de você deixar o cara entrar numa situação de um overreaching ali, um overtraining ali, uma situação assim, porque você já está antevendo que o indivíduo não está sendo responsivo àquelas cargas. Então, se você já está vendo que ele não está sendo responsivo, o que você faz? Você vai acelerar? Não. Você vai retirar um pouco de carga para deixar ele voltar a responder, para você continuar um planejamento com aquele atleta. Então, Perfeito. Assim, nesse cenário, eu já enxergo que aí também parece que aí já não faz o sentido a questão da carga aguda e carga crônica, porque, tipo assim, não precisa esperar os 28 dias, acumular, pegar uma semana, porque você planejou uma sessão de treino. Na semana que vem, se o indivíduo dormiu bem, se ele ganhou na Mega Sena, se morreu um familiar, isso tudo vai refletir na forma como ele vai treinar na semana que vem. Sim. Então você tem que estar fazendo como o senhor fez, né? Falou, a todo momento, analisando, utilizando as mais diversas ferramentas, mas cuidado com todas que usa para não também encher de coisa e não fazer nada com isso e te dar mais trabalho. E tem aquilo que você falou, o feeling da clínica prática, da experiência, e tenta entender a resposta do próprio atleta aquela sessão de treinamento. Então, eu acho assim que tudo que você colocou assim, foi espetacular. Até a própria questão da percepção de esforço que o senhor citou, eu tenho aqui vários dados de coisas que eu costumo fazer da percepção de esforço e da TRIMP. A hora que eu vou comparar a carga de treino que foi gerada pela TRIMP na sessão e a PSE do cara, absurdamente, os dados da PSE são muito mais altos. E vai dar um strain mais alto, de repente vai dar uma monotonia mais alta. Só que, na verdade, a ferramenta que eu estou utilizando, por vários cenários, como o senhor falou, às vezes pode se virar contra mim. Então eu tenho que ter, assim, e eu achei fantástico tudo que você falou, porque me deixou feliz da forma como eu penso, sabe? Então eu até quero agradecer a explanação que o senhor fez. Então, e tem mais um outro dado, eles já estão mexendo nessa fórmula. Já tem 2 grupos de estudo que reduziram de 7,21 para 3,21. Ou seja, isso que você falou. Eu não vou esperar nem os 28 dias, né, que é o 7 mais os 21, e nem o 7 mais 28, se quiser colocar fora. Eu vou com 3 dias, eu já tenho que fazer alguma coisa. Poxa. Eu, na verdade, eu preciso me... O exercício de você usar essas ferramentas, e aí, mais uma vez, eu não tiro o mérito do Gabbett, é você começar a colocar profissionais atentos para essa relação de carga que você estabelece e da resposta que o atleta dá a essa carga. Então, eu posso tomar uma decisão de hoje para amanhã, não tenho que esperar 3 dias para calcular para a semana, né? Embora as planilhas possam ser atualizadas a cada dia com a informação de hoje, eu calculo o para trás. Mas, mesmo assim, é interessante que a gente tenha esse olhar todos os dias, independente de um ou outro método, conceito a ser utilizado. Perfeito, talvez, professor, pelo custo, né? O custo ser um método acessível para todos e que teve uma disseminação muito rápida, as pessoas passaram a utilizar a matemática para dar uma interpretação biológica, né? E aí
a carga está boa em função da conta, mas ele não está levando em consideração biológico, como o corpo está repercutindo. E aí, se a pessoa não tem ainda nenhuma outra estratégia, nenhuma outra tecnologia, empurra ele mais ainda para esse erro de só ficar em cima do cálculo, né? Com certeza. Proposto. Com certeza. Eu vi vários colegas, né? E aí não é uma crítica, né? Mas é só uma discordância de ponto de vista, querendo puxar esse cálculo para diversos outros parâmetros da preparação. Não dá, né? Tanto para número de sprint, para, sei lá, para N coisas, e assim, você está colocando uma matemática para interpretar um negócio, uma coisa biológica, né? Então não. É o mesmo que quisesse pegar um teste de Cooper e botar na esteira. Tipo, não foi ali que foi validado com aquele sentido, né? Ô, Juninho, você quer contextualizar alguma coisa em cima disso aí? Porque eu acho que às vezes você pode ter uma coisa legal para falar antes de eu fazer a pergunta para o professor. Não, na verdade, porque eu concordo com tudo que está acontecendo, né? Até o próprio Gabbett agora, ele soltou um paper, estava até procurando aqui, meio que retratando, bom, não foi isso que eu quis dizer. Exatamente. Aí ele começa a colocar conceito de robustez e atletas mais robustos aguentam mais cargas. Então, foi até o que o Altamiro mostrou lá no Congresso da Catapult que ele fez no São Paulo. Lá, falou, a gente não viu uma relação dos caras que estavam com cargas altas e que estavam dando uma relação agudo-crônico muito acima, esses caras não tiveram problema, mas outros que não estavam dando um agudo-crônico tiveram problema. Então, e aí o Gabbett fala, então não foi isso que eu quis dizer, tem atletas que são mais robustos, que têm um lastro maior, conseguem aguentar cargas maiores, outros não. Então, é mais nessa linha mesmo. Acho que o Altamiro foi muito brilhante no que ele falou. Realmente, a gente não pode ter isso só como uma única ferramenta. Ele nos ajuda a interpretar o todo, né? Mas ele não é o supra-sumo do controle de carga na área, né, Altamiro? Acho que não. É mais uma informação importante, não deve negligenciá-la, mas não dar a ela um valor acima de mais uma informação. Perfeito. Professor, então é o seguinte, hoje, até em cima disso que a gente está falando assim, né? Hoje em dia é muito possível, né, a gente conseguir mapear o estado de prontidão do indivíduo de diversas formas, desde uma situação mais complexa ali, por exemplo, a ver o nível de recuperação dele, como uma própria termografia, você vai lá e faz uma CK, usa uma QTR, um Quality Total Recovery, você vai lá, aplica essas tabelas de bem-estar, de well-being, enfim. Temos a variabilidade da frequência cardíaca, um método não invasivo que particularmente eu gosto bastante de trabalhar com isso. Na sua concepção, juntando essas questões subjetivas, tecnológicas, o que você acredita que são as melhores para a gente trabalhar dentro desse contexto? Quais são as principais ferramentas que você direcionaria? Em que momento o profissional poderia utilizá-las na sua experiência? Você fala de prontidão? Isso, do estado de prontidão do indivíduo. Perfeito. Então, eu usaria algo que eu pudesse medir sempre. Eu sempre penso em algo que você possa usar todos os dias, né? Legal. Que tenha custo baixo e que seja de coleta rápida, análise e intervenção rápida. Eu acho que essa é a coisa que você tem que fazer. Operacional prático, né? Operacional prático, ou seja, você colhe e imediatamente você já dá um feedback para a comissão técnica para que ela possa corrigir alguma coisa no planejamento que já estava definido. Perfeito. Mas quando você fala de prontidão... Altamiro, isso aí é a famosa análise McDonald's mesmo. Você pega aqui, na hora que você dá a volta, está pronto. Não dá tempo. A gente tem que buscar isso. As tecnologias estão avançando para isso mesmo, né? Mas nessa linha aí tem uma coisa que me preocupa muito. E eu como alguns dos nossos pares, né, ao longo desses anos, a gente, de alguma forma, a gente construiu alguns paradigmas que hoje eu reconheço que precisam ser quebrados. Eu ajudei a construir e hoje eu estou com a marreta na mão tentando jogar essa parede embaixo, que são as informações que a gente valorizou muito do ponto de vista de resposta física, né, estão relacionadas com as cargas externas, velocidade, altura do salto, e a gente esquece de avaliar, por exemplo, uma área cinzenta ainda no mundo inteiro, aqui um pouco mais do que na Europa, em relação à neurociência, por exemplo. Tá? Eu estou falando quando você fala de prontidão, de atenção, de foco, tudo isso hoje, você já tem ferramentas capazes de te ajudar. Porque não adianta eu estar
pronto para executar uma tarefa do ponto de vista neuromuscular, e eu posso avaliar isso, por exemplo, com um salto no tapete, usando a ferramenta tanto o tapete quanto a ferramenta de análise, né, do Irineu, que é uma referência mundial, eu posso ter uma resposta neuromuscular adequada para o treinamento, mas estar desatento, estar com o meu grau de impulsividade elevado, tá? E eu não conseguir realizar os movimentos da maneira mais harmônica possível. Tá? Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: imagina um jogador que é extremamente rápido, beleza? Mas ele não tem uma boa leitura de jogo. Vocês devem lembrar de... Eu estou falando assim, eu tenho certeza que na cabeça de vocês vieram um sem número de jogadores que se encaixam nesse perfil. Extremamente rápido, mas não consegue ter uma boa leitura de jogo e corre para o lugar errado. Tá? E tem aquele jogador que é mais lento, ele perde em centésimo de segundo para esse que corre mais rápido e vai para o lugar certo. Por quê? Porque ele fez uma leitura de jogo, né? Ele tem uma percepção espacial melhor e ele se desloca para o lugar certo, beleza? Aí vamos imaginar que ele é mais rápido, que é o caso do primeiro, mais rápido, e teve uma leitura de jogo e foi para o lugar certo. Mas na hora de tomar a decisão para quem ele passa a bola, ele toma a decisão errada. Tá certo? Perfeito. Ou erra a primeira e já não tenta a segunda. Porque ele tem receio da crítica, seja do torcedor, chamando ele de burro, ou pedindo reserva que está no banco, seja do colega que fala, pô, meu irmão, tu não acerta a bola. E ele já se encolhe e já não reage positivamente. Você vai ter jogador que vai ouvir isso e vai crescer, e tem jogador que vai diminuir. Né? Então, como você lida com isso? E ainda tem uma terceira situação, que é o sujeito que faz as coisas, mas sempre de uma forma impulsiva. Vocês devem lembrar de vários jogadores extremamente rápidos que corriam para o lugar certo, mas ficavam em impedimento. Eu trabalhei com um jogador que era um foguete. Os testes dele eram sempre o primeiro nos testes de agilidade, mudança de direção, tiro de 10, tiro de 30. Numa partida, ele ficava 11 vezes em impedimento. Nossa. Simplesmente porque não tinha controle e nem treinamento para modular melhor essa impulsividade dele em reagir. Então, na tentativa de ajudar a equipe, de resolver o problema, de realizar o gesto, ele acabava antecipando os zagueiros e se colocando em posição de impedimento. Quando a bola ia para ele, ele errava. Então, assim, eu sinto carência hoje no futebol brasileiro de mais ferramentas e mais gente que perceba o valor disso e consiga colocar isso no ambiente de treinamento. Isso hoje está totalmente gamificado. Você consegue ver isso em celular, em tablet, em tela de touchscreen, e você fazer esse tipo de análise, né? O sujeito jogar um joguinho, uma brincadeira ali de reconhecer letra, posição, se o desenho está para cima, se o desenho está para baixo, e através disso, você, atrás da plataforma, está avaliando o sujeito em relação a esses aspectos. Então, você tem a resposta neuromuscular e você tem uma série de outros aspectos que envolvem o cérebro do sujeito para de responder da melhor maneira possível. Eu posso só fazer uma colocação em cima disso que o Altamiro... Eu vivenciei isso na prática com o próprio Altamiro, né? Eu achei genial, assim, eu só quero fazer essa contribuição na sua fala, Altamiro, para contextualizar o nível que você está chegando com o seu raciocínio. Quando eu fui visitar o Altamiro ano passado, eu tinha acabado de chegar da Coreia. Então, no mesmo dia que eu cheguei da Coreia, eu fui visitar o Altamiro porque senão eu não conseguiria. Estava fechando o Campeonato Brasileiro e aquela semana eles encerravam a atividade. Eu queria ver o que estava se fazendo, o que o Altamiro estava fazendo de novo. E no dia que eu cheguei, ele falou, eu quero te mostrar isso aqui. Eu estou desenvolvendo isso. Tem um software que ele estava desenvolvendo. Se você quiser até falar sobre isso depois, Altamiro. E aí eu apliquei lá, e na hora ele já deu um diagnóstico. Pô, acho que você está ainda com a diferença de fuso aqui, porque você está com tempo de resposta lento e tal.
você conseguiu entender a dinâmica, mas está lento o seu tempo de resposta, possivelmente pela diferença de fuso. Você chegou agora que você falou de viagem e tal, né? Então, achei sensacional, porque é uma perspectiva que a gente não considera, né? A gente sempre olha para o estado de prontidão do atleta sob o ponto de vista das capacidades físicas, sob o ponto de vista de marcadores bioquímicos, então sempre do ponto de vista biológico, mas a gente não olha para a questão neural, né, Altamiro? Perfeito. E isso perfeito. faz muita diferença. E é muito comum a gente ver o atleta chegar, o atleta que tem um filho, que o filho dele é pequeno, esse cara dorme mal. Até a gente vai falar de sono mais para frente, né, Altamiro? Mas, isso mexe com a tomada de decisão do cara, mexe com o tempo de resposta do cara. E isso tudo interfere na performance do cara. E a gente está ali para controlar a performance do cara. A gente só olha para questões neuromotoras, questões só olha o pescoço para baixo, Juninho. A gente não olha o pescoço. Exatamente. Porque culturalmente a gente foi condicionado assim, não é nem por mal, é que não tem esse viés de direcionamento na nossa formação. E como o professor mesmo aí falou assim, poxa, se eu contribuir para alguma coisa lá atrás, ele não fez por mal, ou que achou. Não, é porque o momento era aquilo, era o que tinha. Só que é mais hombridade ainda, assim como ele fala do próprio Tim Gavitt ali, de botar a cara a tapa, fazer as coisas, de uma pessoa como ele, do nível que está aqui, fala, cara, eu contribuí aqui, eu errei, eu fiz desse jeito. Só que eu vi que eu errei não, né? Eu fiz o que eu achava que era certo e hoje eu vi que não é bem assim, que tem um outro jeito de fazer. Como, por exemplo, isso está lotado nos clubes de futebol. E aí também quem usa do seu jeito. Eu tenho curso meu desse jeito, com tabelas, por exemplo, de percepção lá de esforço, da de Borg, tudo colorido. Só que se você for ver, não é o certo, o correto você usar a colorida, porque não foi estudado e trabalhado desse jeito, para você pôr fotinho, para você pôr bonequinho, para você pôr não sei o quê. Então você, no anseio de fazer algo um pouco diferenciado, mas você acaba, né, passando por cima de algumas outras coisas. Então, acho que isso tudo que está sendo contextualizado é muito interessante, professor. Então, obrigado aí, Juninho, por essa colocação que você fez, porque realmente o sono, cara, ali, a parte do sono é uma coisa que arrebenta demais a resposta do indivíduo na sessão de treinamento, nas mais diversas esferas. E isso que o professor estava falando, tem até estudos ali mostrando que o uso excessivo de smartphone antes de uma partida de futebol compromete o poder decisório do indivíduo, porque está mexendo com toda essa parte aí do cérebro do indivíduo e leva ele às questões da parte da fadiga mental, né? Então, acho que isso aí é muito bem colocado. Deixa eu ver se eu consigo socializar a tela aqui no exercício. Opa, fica à vontade, professor. Altamiro, eu queria fazer um parênteses. Se o seu software detectou que o Juninho é talento, é o melhor software do mundo. Eu queria contextualizar isso, que não podia... Ei, Juninho, você não escapa mesmo, hein, Juninho? Vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Estamos, professor. Então, aí só para esclarecer para quem está nos ouvindo, na verdade, eu não desenvolvi esse software, tá? Esse software é de uma empresa mantida por 3 neurocientistas, todos PhD na área, tá? Que cada um deles foi estudar num lugar da Alemanha, outro foi para os Estados Unidos, e desenvolveram essa ferramenta aqui que você pode rodar em óculos, né, esses óculos de realidade aumentada e óculos de... Faltou aqui, a Samsung até tem um, você coloca o óculos e você consegue... Como terceira dimensão, né? Exato, exato. E você pode fazer isso num tablet, num computador com tela touch, e agora a plataforma está caminhando para o celular. Na verdade, aí você tem condição de avaliar. As nossas câmeras estão em cima do bonequinho, que ainda mostra se ele está usando melhor ou se ele está reagindo, respondendo melhor com a visão para o lado direito ou a visão para o lado esquerdo, porque os desenhos vão aparecendo na tela, cada hora num ponto, exatamente para verificar se você reage aos sinais que surgem à direita, à esquerda, ou mesmo mais afastado na sua visão, seja central na tela, seja abrindo o plano para um 180 graus. E aí você consegue, muito rapidamente, tirar informações que falam sobre qualidade da reação de 0 a 100. Está bacana? Com 24. Qualidade da tomada de decisão, 59 de 0 a 100. A única coisa nesse sujeito que está acima da média é a visão periférica, que está em 74. E o mais legal de tudo é que a ferramenta, além de permitir que você faça esse diagnóstico,
que é uma fotografia do momento, você ainda vai poder treinar esse sujeito para melhorar, porque você identificar isso aqui e não poder fazer nada não ajuda muito. É melhor do que não ter a informação. Mas se você puder fazer uma intervenção e permitir que esses números melhorem nas sessões de treino subsequentes, você está dando uma contribuição muito significativa para a resposta desse atleta dentro de campo. E, com certeza, ele vai ficar com um rendimento melhor. A performance dele vai aumentar porque você qualificou mais a resposta central dele para os movimentos que ele venha a realizar. Ficou claro aí? Então, isso aqui não fui eu. Na verdade, o que eu fiz foi testar a ferramenta para ver a sua aplicabilidade no futebol e, óbvio, que a gente interagiu com os criadores, sugerindo alguns ajustes que coloquem a ferramenta vestidas para as necessidades do futebol, assim como agora a gente está atendendo uma equipe de esporte eletrônico, tá? Uma equipe de esporte eletrônico do Corinthians, onde a gente está oferecendo esse tipo de informação para que a equipe seja melhor treinada, a gente explore mais esse campo aqui fantástico, especialmente porque esses jogadores eles ficam sentados na cadeira. Então, você entender o funcionamento do cérebro deles e como eles respondem é mais vital ainda, porque está tudo concentrado no cérebro e nas ações das mãos, né? Mas, com certeza, num campo de futebol, isso aqui seria perfeitamente aplicável. Eu fico me perguntando, a hora que uma ferramenta dessa tiver nas categorias de base, e você puder... Claro que eu estou pensando no alto nível, no alto rendimento, e estou pensando no time principal, que você qualifica mais o time para performar. Mas você imagina isso daqui dando sustentação nas peneiras, nas avaliações de formação do atleta, e você identifica que o jogador que, às vezes, não está muito bem preparado fisicamente, eu consigo melhorar as qualidades físicas dele, de maneira que ele possa, já que ele tendo isso aqui muito bom, talvez eu pense em investir mais nos jogadores que cheguem com esse perfil aqui, acima de... Estou colocando um número aqui hipotético, tá? Se ele me chega com esses números aqui, acima de 70 num grupo, talvez me valha a pena eu investir mais nesse garoto, tentando qualificá-lo para jogar bola, do que pegar um jogador pensando só nas variáveis físicas. É claro que o componente técnico vai contar, mas a resposta tática vai depender disso aqui. Muito Totalmente. Disso aqui. Perfeito. E a parte física, é para isso que você tem um corpo de preparação física. Eu vou qualificar o cara, eu vou botar ele forte, eu vou botar ele veloz, eu vou botar ele ágil para mudar de direção. Com certeza, a gente consegue fazer isso. Muito bom. Sensacional. Professor. Muito bom. Saiu a tela, né? Saiu, professor. Saiu. Então, agora eu vou poder brincar um pouquinho mais com essa tela aí, quando quiser demonstrar mais alguma coisa. Você gostou, né? Ficou legal. Ficou bom. Parabéns, professor. Vai lá, Juninho. Professor, você tem utilizado o salto contra movimento na sua prática? Temos sim. E o número de coletas, como o senhor tem feito? Então, a gente, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo, fazia coleta diária, sendo que no Palmeiras a gente fazia no profissional e na base. Quando a gente comprou o tapete, comprou para as duas estruturas, tá? Base e profissional usando. No São Paulo a gente usava no profissional. A coleta era diária. Então o atleta chegava para o treinamento, tá? Ele trocava de roupa, saltava. Alguns eu passava pela ferramenta da sensorial, porque eu não estava testando em todos, né? Você está aprendendo a lidar com o dispositivo, de repente você não tem nada para oferecer nem para o jogador, nem para a comissão, é melhor você escolher um grupo pequeno e você corrigir as eventuais distorções que a ferramenta pudesse oferecer ou o meu desconhecimento, né? A minha incompetência em saber interpretar bem aquela informação para passá-la tanto para o atleta, que é óbvio que o atleta sempre quer saber, quanto para a comissão técnica. Então, o salto era feito diário, 3 saltos, e o CMJ, né, o salto com
com a mão no quadril, e imediatamente a gente oferecia do atleta um comparativo dele com ele mesmo dentro do software do próprio Irineu. Tá? Então, ele saltava no tapete e imediatamente já aparecia o SWC, né? A variação mínima dos valores médios que ele tem. Só que a gente construiu uma coisa um pouquinho diferente do que o software do Irineu oferecia. A gente passou a oferecer também um acompanhamento longitudinal desse atleta na temporada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tela de uma coleta sistemática. Dá para ver aí? Sim. Perfeito. Então, olha só. Isso aqui, ó, lá embaixo na barra, estão no eixo de X, estão os dias do ano, certo? E aqui, no eixo de Y, a altura do salto. Então, a gente, todos os dias, além da gente imediatamente, baseado na tela do aplicativo do Elite Jump, a gente oferecia informação para a comissão, a gente ainda considerava isso daqui na relação de carga e de resposta agudo-crônico do atleta. Então, vocês vejam aqui, ó, o branco seria a faixa média que o sujeito apresenta. Ok? Uhum. Certo. O amarelo, 2 desvios padrões para baixo, o azul claro, 2 para cima. No SWC. Uhum. Tá? Ou seja, então você tem o comportamento do atleta diariamente, podendo dizer em que semanas, quando você olha para isso aqui, você vê as semanas em que ele estava com a melhor resposta neuromuscular foram as semanas depois dessa depressão que vocês estão vendo aqui. Ó. Uhum. Tá? Saber isso me permite entender o que foi dado aqui nas sessões de treino, o que foi dado aqui nas sessões de treino, para eu poder estabelecer quais os treinos que, para esse sujeito aqui, que eu cobri o nome, né, em respeito ao atleta, foram interessantes na resposta neuromuscular, onde ele se apresentou com melhor prontidão neuromuscular para as exigências do campo. Curiosamente, quando a gente olha o dia que ele teve uma queixa, né, ou seja, que ele foi para o departamento médico por causa de uma queixa, e isso se transformou em alguns dias de afastamento, foi um dia em que ele estava bem abaixo dos valores de normalidade dele. Tá? Os bons valores dele são em branco, em azul claro e em azul escuro. E isso coincide... Ele chegava e ia saltar ou tinha um aquecimento, alguma coisa? Não, então, a gente um ano a gente fez um aquecimento prévio e depois o salto, e no ano seguinte a gente fez sem o aquecimento. Frio, o cara chegava frio. Por quê? Porque a gente percebeu isso no nosso ambiente. Pode ser que as pessoas consigam reproduzir isso em outro ambiente melhor do que nós reproduzimos. Talvez tenha sido falha nossa. O que a gente percebeu é que tinha jogador que, porque queria logo ir lá para dentro ou lá para o campo, ele aquecia mal, não cumpria o protocolo completo e saltava mal aquecido. E dias em que ele chegava mais cedo, porque era o dia do rodízio, e ele vinha mais cedo, aí ele fazia um aquecimento legal, ele saltava melhor, porque estava melhor aquecido. E então, a gente excluiu, exatamente, a gente excluiu o aquecimento porque ele estava gerando ruído na nossa coleta. Se a pessoa conseguir fazer isso, padronizar e todos executarem o mesmo padrão de aquecimento, você vai poder verificar o comportamento do grupo. Se o João faz e o José não faz, já complica. Então, a gente limpou, tirou isso do circuito e deixou o salto livre. Claro que os valores caíram, mas aí a gente criou um novo valor de normalidade para cada atleta e foi modulando a sessão de treino baseado nisso. Show. Muito bom. Porque o grande desafio em relação à implementação disso é isso mesmo, né, Miro? É você criar uma rotina que viabiliza a coleta, né, e, obviamente, limpando todos os ruídos possíveis,
Porque toda vez que você, principalmente em ambiente de time profissional, você implementa uma avaliação nova, tem um período de adaptação que gera um desgaste, né, Altamiro? Uhum. Eu vejo esse o problema. Por isso a minha curiosidade, se vocês aqueciam, não aqueciam, como vocês faziam. Você Sem ia falar dúvida. uma coisa, Juninho? Não, eu concordo com você, né, Flávio? Porque essa questão de aquecer, e aí o Altamiro foi muito feliz nisso, né? E aí a gente não sabe como lidar com isso, porque tem atleta que não se dedica, né, no aquecimento, ele faz de qualquer jeito. E aí isso interfere, isso aí traz ruído Muito legal esse na, comportamento, né? na amostra, né? A gente não consegue ter uma reprodutibilidade melhor da informação, porque o atleta, uma hora ele faz bem, outra hora ele faz mal, então você não sabe o quanto disso que é da interferência do aquecimento bem feito ou não, para ele ter uma melhora aguda na aferição do salto ou não. Então, é legal você então tira, ou você padroniza, todo mundo faz igual, ou você tira. É importante, uma informação rica. Obrigado também. Deixa eu mostrar uma outra coisa rapidinho para vocês aqui, que eu acho curioso. Lembra quando eu falei que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em forte correlação, não necessariamente representar relação de causa e efeito? Existe um site na internet chamado Spurious Correlation, que é correlação espúria. Tá? Eles brincaram com dados estatísticos verdadeiros e mostraram para a gente isso aqui, ó. Divórcios no estado de Maine, nos Estados Unidos, com correlação de 0,99 com o consumo de margarina. Ninguém, em sã consciência, vai imaginar que comer margarina possa causar um aumento no número de separações conjugais. Vocês vão concordar comigo. A correlação aqui é fortíssima, mas não necessariamente existe relação de causa e efeito. Então, é um cuidado. Se vocês visitarem esse site, vocês vão morrer de rir, porque tem queda de avião e assistir filme do Nicolas Cage. Sabe, assim, caiu na piscina e consumo de combustível nos Estados Unidos. É um negócio de maluco. Então, é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente cruza essas informações, porque elas são, no mínimo, perigosas. A gente começa a ver a questão das estatísticas tendenciosas, né, Altamiro? A gente começa a ver, também tem, às vezes, também tem. Que às vezes a gente tortura tantos dados, e eu já falei isso aqui mais de uma vez, mas é o que a gente tem visto inclusive em alguns papers, né? Às vezes a gente tortura tantos dados para eles darem o que a gente quer de resposta. E às vezes vai de encontro com o que você falou, né, Altamiro? Às vezes, se você não fazer essa relação de causa e efeito mesmo, você acaba errando e feio, né? O meu professor de estatística na faculdade dizia que a estatística serve para muitos fins, às vezes até para dizer a verdade. Perfeito. Às vezes. Tamiro, eu queria falar uma coisa assim, eu queria que você falasse, dividisse conosco a tua experiência, né? Porque, do que eu tenho conhecimento, você foi uma das primeiras pessoas a levantarem uma bandeira do que eu julgo importante, né? Porque a gente sempre defende aquela tríade, e todo acadêmico, quando entra na faculdade, sai com o jargão pronto, né? A tríade da performance, então, o treinamento, a nutrição e o descanso, né? E aí, dessas duas coisas, dessa tríade, a gente só consegue interferir em uma, e às vezes a gente interfere muito mal, que é o treinamento. Às vezes a gente não conduz bem o treinamento como deveria ser. E as outras duas, a nutrição e o descanso, a gente não interfere em nada nisso. Então, é uma tríade que, na verdade, para performance, a gente não tem participação efetiva, digamos assim. Nesse caso, você foi uma das primeiras pessoas a levantar essa questão do sono. E aí, até na última vez que eu fui lá, você já estava falando com a questão dos anéis. E hoje, isso você falou para mim há um ano atrás, e hoje a gente já está vendo aí algumas pessoas levantando essas bandeiras. Então, eu tenho visto assim, eu sempre falo para o Flávio, o Altamiro ele sempre está pelo menos 5 anos à frente de todo mundo. O Altamiro começa a falar alguma coisa assim, 5 anos depois, bate a bomba e todo mundo começa a balançar
as bandeiras aí que você começou antes, assim. Mas você já estava falando isso aí, já tem pelo menos 5 anos do sono. Queria que você dividisse com a gente, assim, quais são as suas observações ao longo desses anos, que você foi um dos pioneiros a falar sobre o sono, né? O controle do sono. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, porque a gente teve uma experiência recente no Corinthians, até sob orientação do menino Vitor Guglielmo, não sei se ele está assistindo a gente, eu conheço bastante. Ele foi para o Corinthians, a gente até contratou pelo potencial que o menino tinha lá, mas ele foi com um projeto de pesquisa orientado por você. Muito interessante, por sinal. Inclusive, foi feito na minha categoria, que eu estava ali na base. O Flávio era o coordenador da preparação física, né? E o Flávio comprou a ideia junto comigo ali, a gente aplicou, a gente viu muito boas respostas. Não era o relógio, o actímetro, não era algo bacana para se usar no profissional, só que daí o ano passado tu já veio com o anel. O que você traz para a gente? O que você divide com a gente? Essa questão do sono, o quanto que isso interfere ou não na performance? O que você tem visto ao longo desses anos, Altamiro? Então, eu estou cada vez mais convencido que esse sujeito passa 4 vezes mais tempo na cama do que passa com a gente treinando. Né? Se ele levar 2 horas dentro do clube, ele passa 8, pelo menos 8, dormindo. Então, ele já fez 4 vezes mais tempo em algo que eu não controlo. Eu só controlo essas 2. Então, eu preciso ter controle sobre isso, algum controle sobre isso. E aí, há muito tempo, a gente começou, mais ou menos há 5 anos, a gente começou a dar palestra para os jogadores sobre a higiene do sono, aquilo que ele precisa ajustar dentro do quarto para que ele durma melhor. E, mais à frente, de uns 2 anos para cá, 3, a gente começou a monitorar. Claro que a gente não pôde fazer isso com todos os atletas, mas a gente começou a testar gadgets e escolher qual que seria o mais confiável para o clube comprar. E o meu sonho de consumo, no último ano, depois de testar várias possibilidades, era ter o Oura, que é um anel que a NBA, agora, na pandemia, obrigou os jogadores de basquete da liga a utilizarem. Tá? O pressuposto básico era de acompanhar temperatura corporal, respiração e poder antecipar um cenário ligado à Covid, mas, ao mesmo tempo, eles vão monitorar esses atletas enquanto o anel estiver no dedo, e ele é feito de forma personalizada, então não dá nem para o atleta pegar o anel e colocar no dedo da esposa, porque não vai funcionar. Primeiro, porque ele tem medida exclusiva. E segundo, porque ele também guarda padrões de comportamento da respiração, do sono, né? E vai identificar que o anel ou não está no dedo do cara, ou ele fez alguma coisa muito diferente que alterou esses padrões. Então, hoje o que a gente verifica é que monitorar o sono é indispensável. Então, nos últimos 2 anos, eu usei o Oura em mim e indiquei para algumas pessoas próximas, tinha o interesse de fazer o que a NBA fez agora. Meu sonho era o qual? O atleta assinou um contrato com o clube, ele assina o contrato com o clube e recebe o anel. E o clube tinha que entender isso, que isso não é uma despesa, isso é um investimento. Porque, na verdade, ele está dando um anel para o cara e está tendo mais 8 horas das 2 que ele teria nos treinamentos. Ele passou a ter 10 horas de controle no bom sentido, da vida desse jogador. Tá? A ponto de você poder saber, inclusive, se houve consumo de bebida alcoólica. Por quê? Porque se o sujeito beber próximo da hora de dormir, vai haver mudança no padrão comportamental da variabilidade, o quanto a frequência vai subir e descer dentro dos ciclos de sono, das 4 fases do sono. Então, é de uma riqueza de dados absurda. Absurdo. Então, eu passei a falar muito nisso aqui. Ó. Muito. Eu passei a dar valor a essas questões. Tá? Que o atleta se preocupasse em ter um quarto sem ruído, aquela coisa do jogador dormir com a televisão ligada, com o radinho de cabeceira, a gente começou a orientar para que não acontecesse. Em penumbra,
tirar totalmente a luminosidade. Isso que essa menina está fazendo com o abajur ligado, a janela sem blackout, isso é, com certeza, gerar ruído num sono de qualidade. Temperatura do ambiente, a cama e o colchão. Só para vocês terem uma ideia, o CT do Palmeiras, quando ele foi concebido, todos os jogadores passaram no DEXA, fizeram a densitometria, fizeram a análise da distribuição de massa muscular, né? E os colchões foram escolhidos por densidade individualizada. Maravilha. Cada colchão no CT do Palmeiras. Aí você vai perguntar assim, pô, mas e quando viaja? Claro que eu não posso levar o colchão, embora a Alemanha tenha feito isso aqui no Brasil. A Alemanha montou o CT na Bahia e quando deslocou de lá para disputar semifinais e finais, deslocou trazendo tudo, inclusive colchões. Foi isso que fez a Alemanha ganhar da gente? Claro que não. Mas isso, com certeza, gerou qualidade no sono dos atletas. Então, você precisa ter um colchão adequado. O colchão que o Dudu dorme não pode ser o mesmo colchão do Praz, do Jailson. Não pode ser igual. O que o sujeito faz nas últimas 4 horas antes de dormir, fundamental que seja controlado. Fonte de luz vai atrapalhar o sono. Ele não vai entrar em sono profundo. Vai dificultar a limpeza dos neurônios para que o cara esteja em prontidão para o dia seguinte. Tá certo? Se toma medicações para dormir, o quanto isso pode prejudicá-lo em outras questões, inclusive na resposta neuromuscular do dia seguinte. Né? E a gente passou a usar também um dispositivo para avaliar a apneia do sono. E ficamos muito surpresos, porque a gente identificou que jogadores de futebol jovens, com perfil atlético, apresentam apneia do sono. É uma parcela pequena, mas isso pode mudar a vida do jogador. Tá? A faixa de normalidade dos exames é de 0 a 5. Tinha jogador com 7, membro da comissão técnica com 14. Ou seja, o nosso olhar também, isso aqui é uma sugestão, o nosso olhar nunca deve estar direcionado só ao atleta. Também deve estar direcionado ao corpo técnico, porque essas pessoas elas precisam estar com o melhor nível de prontidão, com qualidade de vida, bem fisicamente, para que elas possam responder no melhor da sua performance, que não é física, mas é cognitiva. Tomar as melhores decisões. Então, a gente entende que esse acompanhamento tem que ser para dentro de campo e para fora de campo também, para as pessoas que estão acompanhando o sistema. Então, o sono, hoje eu vejo como muito importante que a gente monitore, porque é mais uma informação importantíssima para você poder colocar nessa coisa da carga interna do treinamento e começar a subir um pouquinho a balança na relação carga externa, carga interna, com variáveis realmente do funcionamento do organismo. Um treino muito forte na segunda-feira pode significar uma noite mal dormida na noite de segunda para terça. Isso é resposta ao treinamento. Isso precisa ser avaliado. Se eu meço a velocidade do cara e meço a CK, por que eu não vou medir a qualidade do sono dele, que é uma variável de carga interna? Perfeito, Miri. E assim, só fazer uma contribuição a isso que você está falando, né? Claro que o contexto que a gente vivenciou isso foi outro, não foi no futebol profissional, do alto nível, mas foi na base de um clube grande, que é o Corinthians, e a gente viu informações que interferiram diretamente em ajustes para a melhoria do treinamento. No caso, a gente viu que os treinamentos no Corinthians lá na base eram muito cedo, iniciavam-se 9 horas, e a gente viu que tinham atletas que tinham pouquíssimas horas de sono, porque o atleta treinava de manhã, porque às vezes tinham 2 períodos, a gente já estava falando de sub-17, sub-20, então atletas de 17, de 20 anos, que às vezes estavam estudando ainda, estudavam à noite e treinavam 2 períodos, e aí esse cara ele tinha 3, 4 horas de sono, meu. E aí a gente cobra do menino que está em formação ainda, que ele tenha acurácia nas questões técnicas, que esse cara não erre, que esse cara tenha desempenho. Perfeito, E esse cara está em processo de
término não da maturação, porque a maturação biológica, todos eles já estavam maturados, mas a questão da maturidade atlética, né? O cara está se formando, está saindo Só que ele tem que conjugar isso ainda com a questão social dele, de estudo. Perfeito. Então, a própria interação foi bacana social. isso. Foi bacana porque a gente fez ajustes, a comissão entendeu isso. Inclusive, o Vitor está terminando ali o processamento desses dados para a gente gerar informação isso para publicação, porque foi muito rico isso. Inclusive, a gente chegou numa final de campeonato de Copa do Brasil, de base. A gente viu questão de ansiedade também, a gente viu outras respostas também que às vezes a gente não considera, mas que está dentro ali, que mexe muito na questão das respostas de carga interna, como você colocou. Então, a gente chegou numa final e os caras não dormem na noite anterior. Juninho, isso daí também, né, é legal colocar nesse seu relato que influenciou em termos estruturais, né? Houveram mudanças no alojamento. Exatamente. Em função de ver uma qualidade de sono alterada em todo o grupo que era alojado. E aí fomos lá olhar o que está acontecendo com esses quartos, como é que está sendo a preparação, etc, etc. Isso gerou uma série de melhorias, né, Juninho? Perfeito, bem lembrado. Dos atletas nos quartos, né? Porque o menino, às vezes, lá está alojado e ele se retrai de fazer uma reclamação, né? Como se, vocês já estão me dando tudo isso, eu ainda vou levantar a mão e falar, olha, tá ruim, né? Então, quando a gente pegou e sentou, o que está acontecendo, gente? Isso, aquilo. A gente pôde fazer várias melhorias simples, né? Coisas simples que impactou na qualidade do sono e com um aparelho que, na minha opinião, assim, é baixíssimo custo e muito fácil de ser colocado, né? E ainda, Altamiro, em relação esse ainda nosso era um actímetro de pulso, né? Era da Condor, Posso o pessoal entender. Na relação de quando você usa o anel, você ainda estende para outras coisas, como o próprio estresse do atleta, né? Perfeito. Ou em situações do cotidiano, né? Porque usar um anel é muito fácil, né? Às vezes você fala para o cara, o meu relógio aqui faz tudo isso, mas de repente o cara não vai querer usar esse relógio, ou vai querer usar esse relógio todo dia por uma questão, vamos dizer assim, social, de gosto. Mas um anel é muito simples, né? O anel está quase 24 horas, muito né? Genial. A sacada de fazerem um anel eu achei muito genial. De conseguir colocar toda essa tecnologia num dedo, e é uma coisa que o cara pode usar o tempo todo. Perfeito. Então, amplia, né? Transcende o sono, né? Sem dúvida. E essa questão, por exemplo, que vocês falaram da cronotipia, né? Os atletas que são matutinos, os atletas vespertinos, quer dizer, você sai do achismo, você negociar com a comissão técnica, a maioria dos nossos jogadores, você não vai poder contemplar todos, né? Aquela coisa de agradar gregos e troianos. Mas se você tem 80%, 70% da tua equipe matutina, vamos fazer os treinos pela manhã, que para esses atletas, de repente, treinar no final da tarde é um prejuízo na resposta física, né? E, inclusive, central, né? Então, você poder ajustar os treinamentos para contemplar o que o teu grupo realmente precisa em termos de horário de treinamento. Então, tem muita coisa para ser feito com o sono que pode contribuir para um melhor desempenho, para a performance. Não tenha dúvida alguma. Perfeito. Vai lá, Flávio. Sim. Miro, vamos falar um pouquinho de treinamento de força, ainda aproveitando esse gancho do monitoramento diário. Vem crescendo agora, né? Graças a Deus, né? Estão dando mais qualidade nas coletas de informação de treinamento de força. Por muito tempo, acho que ficou meio negligenciado alguns aspectos, e agora com com essas ferramentas que possibilitam mensurar a velocidade do deslocamento do implemento, né, do Velocity Based Training, vem crescendo, né, e vem apurando o controle. Você chegou a usar alguma ferramenta nesse sentido? E ainda, em cima disso, como que você vê a utilização do treino em relação à carga ótima
e os pressupostos mais tradicionais, que ainda utilizavam uma abordagem de força máxima, com muita massa no atleta, né, usando a velha força máxima, vamos colocar assim, com agachamentos muito pesados, ou, sei lá, leg press muito pesado, muita massa, e talvez pouca velocidade, talvez não, né, pouca velocidade aí por consequência disso. Como que você vê a implementação das ideias do VBT, as ferramentas e essas duas, vamos dizer assim, essas duas metodologias, né? Essas duas vertentes, vamos colocar dessa maneira, do treinamento de força, do treinamento neuromuscular? Eu acho que veio muito boa hora o conceito, tá? Em muito boa hora, porque você começou a colocar mais um olhar sobre a questão da execução, tá? Se você pensa, eu sempre penso na ciência aplicada. Quando você está numa sala de musculação, seja numa academia, ou seja num clube de futebol, você estabeleceu a carga de todo mundo lá, usando o critério que você quiser. Uma RM, quanto você consegue fazer com 8 repetições, 10, não importa, ou por velocidade, enfim, ou fez um teste na máquina usando ferramentas que eu vou mostrar rapidamente para vocês, que são extremamente úteis para você definir a carga, qualificar a carga e executar o movimento. Mas, assim, você colocou um olhar a mais na qualidade da execução. Então, não só a carga que o sujeito faz, mas a velocidade que ele faz, que muda tudo, né? Eu entendo que hoje não dá mais para a gente voltar atrás, tendo um isqueiro e ainda querer fazer fogo com um atrito de graveto. Não tem como. Se você não tem nada, como escoteiro, você vai lá e faz com o graveto fazendo atrito, fricção para gerar o fogo. Mas se você tem a ferramenta disponível, não faz sentido nenhum você não usá-la. Tá? Mas eu acho que isso ainda não é tudo. Tá? Eu acho que o trabalho de força pura tem o seu momento de ser aplicado, beleza? Para depois você poder entrar no trabalho de execução em velocidade, você trabalhar a potência, mas acho que são complementares. Um tem o seu momento aplicável, por exemplo, digamos agora, na pandemia, né? O sujeito vai voltar a treinar. Alguns dias de trabalho de força, sem trabalho no campo, sem ter o que a gente chama de transferência, né? O sujeito executar o gesto caótico, em alta intensidade, mudando de direção, não é momento para isso ainda, inicialmente. Então, o sujeito está lá, estacionário ainda no ambiente, gestos mais uniarticulares, poucos grupamentos musculares, acho que cabe trabalho de força, e depois, pensando na proximidade de você começar a treinar no campo, em ações mais dinâmicas, você fazer isso sempre relacionado à velocidade de execução. Então, para isso, hoje, a gente tem muitas ferramentas. Eu fui um privilegiado porque eu trabalhei num ambiente onde eu tinha, por exemplo, um aparelho desse, um Kinel. Tá? Então, eu, além de qualificar a carga de treino pela velocidade, eu tinha a possibilidade de estabelecer na fase concêntrica do movimento uma carga e na fase excêntrica do movimento outra. Estabelecer um feedback para o sujeito responder na ida, né, na fase concêntrica do movimento e na fase excêntrica do movimento. Que é um erro muito grave que a gente ainda não consegue corrigir usando, por exemplo, esses acelerômetros como o Push e o Nexus, para você, com o celular, para quem não conhece a tecnologia, você coloca isso aqui ou no braço do atleta, se for fazer uma execução de rosca bíceps, ou direto na barra, e você, através do celular, você quantifica o trabalho que foi realizado, seja a velocidade de execução, seja a angulação que foi utilizada, seja o trabalho final em si, em termos de volume de trabalho, né? Ou velocidade de trabalho. O fato é que você consegue, veja bem, eu consigo colocar na máquina que quando ele estiver fazendo a fase concêntrica do movimento, na imagem seguinte, na fase concêntrica do movimento eu quero 12 quilos, e na fase excêntrica 26. E alguém vai me perguntar assim, poxa, mais do dobro de carga na fase excêntrica? Sim. Porque o que esse aparelho aqui não consegue corrigir é que quando você vai colocá-lo na barra fixa, você não tem como estabelecer a carga de treinamento para que, na execução, o sujeito trabalhe com um percentual de carga
na ação concêntrica e outro percentual de carga na ação excêntrica. Mas o fato é que nós somos muito mais fortes excentricamente do que concentricamente, porque a fase concêntrica é a fase menor das três. A isométrica é aquela que você não vence e a excêntrica é aquela que te vence. Na verdade, quando a gente executa com a barra livre, a barra não me vence. Eu me deixo vencer para poder executar o gesto seguinte. Então, eu estou fazendo... a gente sempre estabelece a carga de treinamento através dos valores da concêntrica. E vai existir sempre um enorme desequilíbrio entre o ganho de força concêntrica e excêntrica, porque eu nunca estou colocando a carga correta para o trabalho excêntrico. E isso talvez explique por que a gente dá força para o atleta para ele executar, por exemplo, a corrida e não atende da mesma forma na hora que ele tem que desacelerar e parar. Por quê? A gente está valorizando uma fase da contração e está negligenciando a outra fase da contração. Não é papel aqui aprofundar nisso, porque a gente está passando pelas ferramentas, mas, de fato, eu ainda acho que a gente tem que avançar de um acelerômetro desse para uma máquina como essa aqui, da Kinel, onde você consegue estabelecer que tipo de contração, que carga você quer, qualificando melhor cada momento de execução, inclusive tirando a carga nos ângulos em que o sujeito tem algum desconforto. Você imagina numa extensão de joelho, na cadeira extensora, a 105 graus, eu tenho uma dor. Eu consigo passar dos 100 aos 105 graus, 108, com carga zero, sem causar nenhum chicote na coluna de peso, porque isso é tudo feito eletronicamente, através do computador. Eu consigo melhorar o gesto, quer dizer, trabalhar toda a angulação, onde ele consegue realizar sem queixa, e deixar somente aquele ângulo, aquela fase do gesto contida, e também fazer uma progressão dentro dela, evoluindo com a carga efetiva, até que ele possa fazer o gesto inteiro com a carga real. Isso eu acho que precisa ser feito mais. A gente melhorou quando colocou velocidade, porque exige do atleta que ele tenha foco, não dá para ele olhar se ele está executando a 2 metros por segundo, por exemplo, conversando. Então, quando você colocou, para mim, do ponto de vista prático, o que ela trouxe de ajuda foi: é possível executar sem isso, mas você não tem controle da qualidade. O cara consegue fazer a série toda que você estabeleceu, conversando e contando como foi o dia dele de ontem. Mas se você coloca a velocidade, não, porque ele vai ter parâmetros para cumprir a cada contração que ele realizar. Para mim, o grande ganho foi você ter mais qualidade na execução do gesto motor, um trabalho contra a resistência, na medida em que você cria uma meta estabelecida para cada contração que ele realizar, para cada uma repetição que ele fizer. Essa tecnologia do Kinel, eu acho que é questão de tempo para ser, vamos dizer assim, normal em qualquer clube, Altamiro, porque cada vez mais lesões e lesões de cartilagem que precisam de uma abordagem dessa, né? De você aliviar a carga em algum ângulo. Eu vou até citar nominalmente, a gente teve a experiência com o Wilson, que agora se tornou gerente de futebol lá do Corinthians, que a carreira dele foi abreviada porque ele não aguentava de dor em virtude de uma lesão de cartilagem no joelho. Ele tentou o máximo, fizemos o máximo, procuramos todos os recursos possíveis e, de repente, se com uma abordagem dessa, talvez, a gente conseguisse ter prolongado mais, né? Fortalecido ele de maneira diferente, de repente. E eu vejo esse tipo de lesão de cartilagem de joelho cada vez mais comum e cada vez mais cedo, em atletas cada vez mais novos, com lesões consideráveis de cartilagem, que você vê que é questão de tempo para evoluir para uma artrose, para alguma coisa do gênero, e ele ter a carreira abreviada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o detalhe dessa máquina é que você consegue, inclusive, fazer os testes isocinéticos em cadeia cinética fechada. Incrível. Tá? Ou seja, é muito mais realista você testar o sujeito
no padrão de movimento que ele vai realizar quando ele estiver dentro de campo. Entendeu? Então, assim, muitos clubes no Brasil já possuem o Quinel, né? Assim, o Palmeiras tem 3, o São Paulo tem 1, o Botafogo tem 2, assim, isso já está, o Flamengo também tem, você já tem isso espalhado em clínicas, inclusive, de atendimento, né, de esportivo, fisioterapia esportiva, você já tem o Quinel instalado em vários lugares. É um avanço que não tem volta. Não tem volta. Concordo, eu tenho ela aqui, Altamir, e assim, as possibilidades que ela te dá, elas são infinitas, assim, né? Até Sim. A questão de você individualizar para o ângulo que o cara agacha, ela não vai contar uma execução que se o cara não descer mesmo, porque acabar, o cara quer dar um miguezinho, assim, ele só dá aquela dobradinha de joelho e dá aquela velha enganada. E aqui no Quinel não tem como você enganar, e dá para a gente brincar com bastante coisa. Inclusive, as brincadeiras que eu faço aqui foram sob sua orientação, né? Você me ajudou. Que legal, que legal. Bacana, Altamiro. E daí a gente seguindo aqui no nossa sequência aqui, para a gente já entrando na parte final aí, né? Até para não te tomar muito seu tempo aí. Assim, muito se fala, até postei essa semana aí, a questão de controle de carga externa, né? Ao longo desses meus anos que eu trabalho com futebol, eu já passei por todos os tipos de ferramentas, né? De controle de carga externa, no caso GPS. Das mais rudimentares e simples, né? O QStars ali, que você foi um dos pioneiros também, você começou a usar em 2009, 10, se não me engano, o QStars. Depois, se você quiser até compartilhar isso aí, até as mais modernas e recentes aí, Catapult me fugiu o nome agora. Start Sports. Usei na seleção brasileira por 3 oportunidades, quando eu estive lá, com o Guilherme Passos. E assim, são ferramentas fantásticas, que te dão uma infinidade de informações, e você tem que até ser seletivo na hora do que você olhar. E dentro dessa seletividade que eu queria trazer para você, dentro dessas métricas, dentro dessa infinidade de informações que a gente tem gerado, o que você entende que é o melhor para a gente olhar, para a gente ter um panorama do que é o treino, Miro? Assim, o que é melhor para eu olhar? Eu vou olhar só a distância percorrida em alta intensidade, quantidade de acelerações e desacelerações, porque me chamou a atenção nesse mesmo congresso lá do Futecom, em 2011, você já falando que seria interessante a gente entender, em 2011, Altamiro falando, e o GPS que ele usava, o GPS que era disponível naquela época, não tinha condições para isso, mas ele já falava isso lá atrás. A gente entender que a carga mecânica é que a gente tem que pesar mais, as questões das acelerações e desacelerações, e a quantidade disso no treinamento, a gente tem que dar um peso maior para ter um entendimento do que foi um treinamento. Esse treinamento foi muito mais solicitado do ponto de vista neuromuscular, no sentido de desacelerar muito. Isso vai trazer um impacto para o atleta, pensando na distribuição dos treinamentos. Então, não é interessante fazer treinos com muita carga mecânica véspera de jogo. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, Miro, o que você entende como as métricas chave para a gente interpretar e tratar os dados de carga externa? Olha, eu desprezaria. Eu não estou falando o que a comissão técnica pensa, estou colocando como eu vejo. Tá? Eu desprezaria. Obviamente, não deixaria de colher, mas não daria tanta importância a, por exemplo, distância percorrida no treino. Tá? Distância total percorrida. Me preocuparia muito mais com as distâncias percorridas em alta intensidade. E aí eu colocaria algumas faixas, né? E aí tem que ver por atleta, mas as distâncias em altas eu me preocuparia, em alta velocidade. As acelerações e desacelerações também poderia colocar por faixas. Tá? As mudanças de direção, falei da aceleração, desaceleração e os tiros em alta velocidade. Aí eu colocaria, também respeitando a característica do jogador, mas colocaria as faixas que o atleta teria que atingir. Imaginando, por exemplo, eu tenho um jogador que, pelo menos 6 vezes na partida, ele dá um tiro de
30 km por hora. É inimaginável que eu não contemple isso na semana de treinamento, entendendo que quando chegar no domingo ele vai realizar um tiro desse. Tá? Então, eu me preocuparia de forma individualizada com aquelas variáveis que são mais características no jogador. Não faria nada do ponto de vista de time. Eu faria o mais individualizado possível. Quais são as características desse meu atacante? E trabalharia o monitoramento dessas características durante a semana para eu errar menos. Tá? Então, eu não fecharia com nenhuma variável. Por exemplo, se eu tenho um volante que percorre o grande papel dele é ocupar espaços no campo, com esse eu me preocuparia com a distância percorrida. Se ele não tem característica de dar tiros, ele não é o cara que dá o bote, mas ele é o cara que ocupa espaços, não vou me preocupar com tiros, com as acelerações que ele faz em alta intensidade. Por quê? Porque não é a característica dele. Porque se você coloca isso no bojo do geral, você acaba gerando um alerta para o treinador que aquele atleta não faz aquilo. Tá? E aí começa a cair na conta do atleta que ele vem a fazer. E aí você tem que desconstruir na cabeça do treinador que ele não faz porque ele não precisa, a não ser que o treinador diga assim, mas eu quero que ele cumpra essa função. Aí sim a gente vai pegar essa variável, colocar no radar dos nossos controles para que ele progrida para responder naquela velocidade. Se não, é respeitar a dinâmica que ele tem no jogo e a gente tentar monitorar essa dinâmica nas sessões de treinamento. Mas hoje, como você falou que eu estou sempre preocupado com como é que a gente pode melhorar isso a gente já faz há algum tempo. E eu não fui o pioneiro no Kistar. O pioneiro no Kistar foi o Pedro Paulo, lá no Fluminense. Né? Exato. Ele foi o primeiro cara a começar a usar, inclusive a criar planilhas na época em Excel para poder exportar, recolher os dados, né? Extrair os dados, e ele foi o primeiro cara a fazer isso. Eu fui na aula, eu fui seguindo o fluxo. Tá? Mas hoje eu diria a você que só o GPS não atende às nossas necessidades. A gente está precisando de uma ferramenta que nos permita monitorar as assimetrias. O GPS de duas marcas estão tentando fazer isso, tá? Através de algoritmos matemáticos que consigam perceber o uso do lado direito e esquerdo, que você tem acelerômetro, giroscópio e tal, você consegue chegar num número, mas tudo indiretamente. A gente está precisando de uma ferramenta que você consiga colocar no pé direito, no pé esquerdo, no tornozelo direito, no tornozelo esquerdo, ou na tíbia direita, na tíbia esquerda, e o sujeito consiga realizar os movimentos e eu dizer, ele usou 70% mais força centrípeta no pé direito, ele usou mais força centrífuga no pé esquerdo, ele fez 80% dos gestos com o pé direito, ele só gira sobre o pé direito, ele só gira sobre o pé esquerdo, ele só chuta a bola com o pé direito. Tá? Quando você pensa em base e pensa em profissional, tem aplicação nos dois níveis. Nos dois níveis. O que não cabe é o seguinte, quando você pega o início de uma temporada em qualquer clube no mundo, todo mundo nos exames pré-participação pega um atleta e avalia um atleta, seja no quinel, seja nas máquinas mais antigas isocinéticas, avaliam as assimetrias, que não necessariamente representam desequilíbrios. A simetria não necessariamente é um desequilíbrio. É uma diferença, mas o cara está ali ajustado. Às vezes, mexer pode gerar mais problema do que deixar do jeito que está. E você começar... Se você mede isso, é porque isso tem interesse para você. Você tem interesse em saber o comportamento dessa variável. E você não faz nada na sessão de treino, você está colocando um peso enorme, novamente. Assim como quando você coloca uma variável que o atleta não precisa ter, ele passa a entrar no foco, no radar da comissão técnica, que ele tem que realizar, sem que ele necessariamente precise. Na relação da simetria também. Você chama a atenção de que o cara é assimétrico, direita-esquerda, ou agonista-antagonista da perna direita, da coxa direita, e você não faz nada durante a sessão de treino para saber o quanto ele usa.
Então, o fisioterapeuta fica com uma responsabilidade gigantesca de corrigir essas deficiências, quando, de fato, ele fica 2 vezes por semana, 20 minutos com o cara, quando ele passa 1h50, 2 horas dentro de campo, fazendo o contrário disso. E aí a culpa do sujeito teu, dizer que você testou ele em janeiro e agora testou em julho, ele continua com o mesmo desequilíbrio? Claro, ele fez 2 sessões por semana de 20 minutos e passou 8 horas, 10 horas, 15 horas por semana fazendo o contrário disso, é evidente que ele vai manter o desequilíbrio. Miro, Equilíbrio... Fala. Desculpa, você quer... Não, essa questão do GPS no PES, já lançaram, eu não estou lembrando o nome aqui, eu tentei pesquisar aqui. Na verdade, o Fluminense na base está usando, né? Exato. Tem um israelense chamado Player Maker. Player Maker. Ele é israelense. Para mim, ele é uma ferramenta complementar. Tá? Ele não substitui o GPS, mas o GPS, por sua vez, também não substitui o Player Maker, porque ele te dá essa capacidade. Tá? Eu nem vou falar de coisas que eles estão fazendo agora na pandemia, que aí é para fazer um liquidificador na cabeça. Mas, de fato, você precisa ter essas informações, porque elas são de vital importância no controle das lesões. Quando você pensa de base, por exemplo, você está dando um treinamento para uma sub-13, né? Se você sabe que a sessão está rolando, já tem 80% da sessão concluída, e o garoto usou basicamente o pé direito, você poder criar situações no treino, fulano, agora a partir de agora você só pode bater na bola com o pé esquerdo. Você está contribuindo para esse moleque ou ganhar a capacidade de você quase não perceber diferença de qualidade técnica quando ele faz o gesto com a direita e com a esquerda, ou até dele se tornar ambidestro. Miro, você até colocou uma coisa aqui que é mais importante até na prevenção de lesão. Tem um paper de 2015 que eles estudaram atletas de 14 anos e eles viram que dos 21 atletas monitorados, 16 tinham sintomas de pubeite, apesar de serem assintomáticos. Eles não tinham dor. Dos 21, 16 apresentavam na ressonância sintomas de pubeite. Então, você imagina para o fisioterapeuta, o peso da responsabilidade de corrigir isso, quando tudo que está sendo feito no campo pode estar indo na contramão dessa dinâmica que ele cria de recuperação, de correção. Porque o esporte ele privilegia a assimetria, né? Porque o cara vai fazer o nosso esporte, sim. Pelo que é confortável para ele. E aí, na base, os treinadores vão cobrar isso dos atletas. E a gente tem a questão do erro como algo ruim, principalmente na base, cara. O cara erra e aí o treinador reclama. Então o moleque começa a gerar mais sobrecarga no membro dominante dele para não errar, e aí a gente cria todos esses problemas. A questão é legal essa informação que você traz para a gente, porque é uma outra forma de pensar. Realmente abrir a mente para outras perspectivas. A gente adquire um recurso e aí fica fechadinho naquilo ali e esquece de ver se ele evoluiu, o que a gente pode fazer para ele melhorar. Perfeito. Ou o que está sendo feito que pode complementar. Nesse caso, eu vejo essa ferramenta israelense como um complemento muito bem-vindo para você ter mais controle da carga de treinamento que está sendo oferecida ao atleta. Bacana. Professor Otamiro, até pra finalmente, gente... André? Vamos lá, que eu tenho só mais uma pergunta aqui para você, né? Que acho que é bem simples para você falar, tá? Acho que para contextualizar ela. E aí eu abro para algumas perguntas que o pessoal já deixou aqui. Mas assim, professor, já passaram outros profissionais aqui, como o senhor, tinha Pavanelli, outros fisiologistas, assim, então é até bom que o senhor está aqui para dar um ponto de vista no seguinte sentido. Como que você vê a atuação do fisiologista hoje, na sua concepção, no campo, o que era antes, né? Então, tipo assim, você até comentou daquela questão lá, você vai querer arrumar uma coisa, mas você não conversou com o fisioterapeuta e o que ele estava fazendo, na verdade, você está causando mais um problema, aquela questão do fisiologista vir e achar que, eu estou um pouco por cima aqui de vocês, quem direciona sou eu, que faz as avaliações. Na verdade, não é isso, né? É mais um componente dentro de uma comissão técnica que tem o seu valor. É a mesma coisa, eu sou fisiologista, eu vou lá, o Juninho está fazendo alguma coisa no treino que eu acho que não é certo. Cara, o treino é dele, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que dar as informações para ele aprimorar o treinamento dele.
Então, assim, como que você vê essa atuação do fisiologista hoje, por exemplo, uma coisa que talvez possa ser muito pouco considerada e que muitos não se preocupam, até porque depende da magnitude do clube, do tamanho e tudo, a questão da própria nutrição também, que às vezes é muito deixada por nós de lado. A questão do próprio sono, que você falou que é uma coisa que faz parte do contexto todo, que influencia no que a gente trabalha, que é o físico do atleta, é algo que a gente deixa de lado. Então, como é que você vê a atuação do fisiologista hoje, como que ele se comunica entre os departamentos e essa questão da nutrição, principalmente, dessa preocupação, treinou a alimentação, como é que vai ser? Como é que está a sua visão a respeito do que está acontecendo hoje com o que acontecia antes? Tá, então, primeiro eu acho que o fisiologista tem que estar presente no maior número de ambientes possíveis. Se o treino está acontecendo no campo, ele tem que estar lá. Aquela ideia básica, quando eu comecei a fisiologia, na fisiologia, ela era de laboratório. Você pegava o atleta, levava lá dentro, furava o dedo e devolvia ele para o campo. Você queria medir o VO2, você pegava o atleta, botava na esteira, botava na bicicleta, media o VO2. Então, isso a gente já avançou e já trouxe para a beira do campo. A outra é que ele não pode ficar só ali, porque tem informação ali que é de interesse do fisioterapeuta. Se o sujeito acelerou numa quantidade e desacelerou mais ainda, é muito provável que ele tenha queixas de musculatura posterior. Né? Então, o fisioterapeuta tem que saber disso, porque a demanda do treino vai exigir que ele esteja preparado para um aumento de solicitações dos atletas na fisioterapia. Então, eu penso que a fisiologia tem que fornecer dados o mais ágeis possíveis e simples de entendimento, tá? Não porque o fisioterapeuta ou a nutricionista não tem a capacidade de interpretar, é para você facilitar o fluxo de informação. Então, digerir e falar o que é necessário, né, professor? Exatamente. Reduz para aquilo assim, ser reducionista no sentido de simplificar aquilo que o sujeito vai usar. Tá? E aí ele poder ajustar o que ele tem que fazer para recuperar o atleta, para corrigir uma demanda que foi criada no campo, que você não controla, é caótica, assim como a nutricionista também. Uma das coisas mais interessantes que eu vi, e foi por isso também que eu acabei migrando para a área da coordenação científica. Foi um passo novo que surgiu na fisiologia, na medida em que você tem a tua ação permeada por todas as áreas, você fala com médico, você fala com nutricionista, você fala com fisioterapeuta, você fala com massagista, eu sempre interagi muito com o massagista, né, para entender quem ela entendeu, o que ele percebeu quando fez a massagem na coxa do atleta. Encontrou trigger points, né, pontos gatilhos. Esse sujeito está com 3 pontos gatilhos ali importantes no glúteo, na posterior de coxa, nas costas. Todo mundo tem que ter um olhar de atenção, de cuidado nesse sentido. Então, eu acho que primeiro, democratizar o acesso à informação para que todos possam dar a sua contribuição. Tá? E, na medida em que você passa a informação para o profissional, ele se sente valorizado e se empenha em te dar uma devolutiva, né? Uma participação em função de você ter valorizado o papel dele. Uma das coisas que o Aaron Kutz mais ficou impressionado quando veio nos visitar foi com isso aqui. Ó. Eu estava com ele dentro do vestiário dos jogadores. Esse aqui é o Aaron Kutz, o australiano. Tá? Esse aqui é o Marcelo Aoki, que todo mundo conhece aqui de São Paulo. Eu mostrei para ele o que são essas garrafinhas aqui. Aqui, quando o atleta chega para treinar, ele encontra o GPS, o frequencímetro e algum outro, ou, por exemplo, um pote para fazer xixi. Qualquer coisa que eu queira colocar para o atleta que ele tem que fazer antes do treino. Aqui estão as garrafas que a nutricionista ou o nutricionista prepararam para a sessão de treino que vai acontecer. Na volta do treino, na mesma hora que o atleta coloca aqui o GPS e o frequencímetro, ele retira a garrafinha do pós-treino. Isso aqui é por nome, ou seja, essas garrafinhas são todas personalizadas. Quando você dá ao nutricionista voz para ele fazer uma coisa assim, extremamente simples, trabalhosa, mas simples dele mostrar a contribuição que ele tem, ela fica visível. A primeira coisa que o Aaron perguntou quando entrou aqui é: o que é esse quadro aí com essas garrafinhas? Quando eu falei para ele falou: incrível. Em vez de colocar o pote em cima da mesa, o cara pegar a garrafinha e colocar a quantidade que ele quer, já está sendo olhado com cuidado, com atenção, com carinho, pelo profissional responsável.
Esse é o mínimo que a gente tem que fazer para dar o melhor de cada um e o resultado final ser sucesso. Não tem como dar. Na verdade, né, professor, permitir que o profissional faça o que ele realmente pode fazer, né? Porque às vezes ele dita uma coisa muito para o coletivo e às vezes ele tem que atuar no individual. Ele pode olhar para o macro, né, para o grupo, mas ele tem que individualizar em alguns momentos, né? Exatamente. E assim, por onde a gente passou, a gente criou isso. A gente colocou no Palmeiras, a gente colocou no São Paulo, e a gente está colocando aqui agora porque a gente entende que isso aqui é uma coisa que tem que ser usada e assim, fácil de fazer. Um marceneiro faz isso aí numa manhã. Entendeu? E é um ponto de contato para a atuação do profissional. Como isso aí, você pode criar um monte de outras coisas que dão voz ao profissional e deixam ele trabalhar e oferecer expertise, que ele tem expertise para fazer isso. Claro. Né? Para fazer um negócio individual. Não pode ser só o almoço e o jantar da concentração. É muito pouco. Né? É verdade. Ou colocar o Gatorade no campo, o isotônico no campo. Ele pode fazer uma coisa mais personalizada. Essa é uma forma dele mostrar a capacidade dele. Muito bom, professor. Eu vou dar uma rapidinha aqui, eu vou ver, tá, professor? Até Flávio, o Juninho, se quiser falar alguma coisa, eu vou pregar umas perguntinhas aqui do pessoal, tá? Que tá por aqui. Deixa eu ver aqui que eles deixaram aqui para nós. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos lá. Boa noite, professor Altamiro. Pergunta do Rogério Nascimento. Boa noite, professor Altamiro. Gostaria de saber sobre a recuperação com trabalho de força. Você tem alguma coisa para falar para o Rogério Nascimento, professor? A respeito. Olha, isso eu defendo já há algum tempo que o atleta do pós-jogo deva se recuperar, ou seja, o treino regenerativo do dia seguinte do jogo deva contemplar os trabalhos de força. Tá? A razão mais específica é de você estimular o sujeito a produzir hormônios anabólicos. Tá? E, claro, isso tem que ter o suporte da nutrição, para que ele possa responder à carga catabólica que o estresse, o cortisol e o desgaste da atividade física promoveram. Então, eu ainda penso e acho que a gente encontra ressonância na literatura para que a gente faça esse trabalho de força com o atleta no pós-jogo, tentando fazer com que ele recupere mais rápido e pensando no calendário que a gente tem. Tá? Talvez seja o dia e o horário mais seguro para você fazer um bom treino, entendendo que jogou domingo, na quarta-feira você já vai ter outro jogo. Tá? Então, para não deixar cair a qualidade da força, porque ela vai ser determinante para a velocidade, para a mudança de direção. Mantenho ainda o mesmo sentimento em relação a essa atividade. Perfeito, professor. Tem uma outra pergunta do Fábio Rocha, que ele põe aqui: como é treinado o controle do nível de ativação, algo comum ouvir nos jogos ativa, partindo do princípio do invertido, onde o nível de ativação tem um certo ponto para que a capacidade cognitiva seja bem desenvolvida, professor? Então, isso, eu não entendi bem a pergunta, mas eu penso assim, essa participação, essa intervenção, ela primeiro precisa ser feita por alguém que domine isso. Né? Se eu entendi o que ele está perguntando, é como que você controla o tipo de estímulo que você oferece para você também não extrapolar em termos de resposta do atleta. Então, isso tem que ser em consonância com a comissão técnica, né? Isso não pode ser uma ação isolada, nenhum profissional consegue oferecer o melhor de si numa ação isolada se ele não interagir com a comissão técnica. Eu vejo qualquer participação, inclusive da neurociência, em convergência com os objetivos, necessidades do atleta e objetivos da comissão técnica. Tem que estar alinhado. Alinhado, perfeito. Professor, só pode falar, André. Em relação ao treinamento de força na recuperação, não seria qual é o controle, quais são os critérios, só para eu entender melhor a abordagem, professor? Que você os critérios? Para direcionar, por exemplo, o atleta teve um desgaste muito grande sob o ponto de vista de carga excêntrica no jogo que você monitorou pelo GPS e está numa descendente na parte de recuperação. Como que você organiza esse treino de força para ele não continuar
vamos dizer assim, empurrando esse atleta para baixo? Então, a ideia aqui é que você primeiro analise o caso de cada jogador. Tá? A resposta de cada... Você faz o salto, analisa como ele respondeu no salto quando ele chega, né? Em clubes que tem termografia, faz a termografia, faz as perguntas típicas de como dormiu e tal, e aí você define se reduz um pouco as séries ou os exercícios que vão ser executados, primordialmente tentando trabalhar com os grupamentos musculares, que são os mais exigidos. Se o cara tem uma série que ele trabalha peitoral, braço, né, os tríceps, bíceps, não é nesse dia que vai ser feito isso. Eu estou pensando na musculatura que pode contribuir para a resposta neuromuscular da demanda seguinte. Tá? E quando o sujeito está muito queixoso, por exemplo, de ter acelerado e desacelerado nos trabalhos do jogo em si, eu posso promover um ganho de anabolismo, por exemplo, trabalhando outros grupamentos musculares que não foram exigidos, porque a ação é sistêmica. Né? Então, até como ajuda para essa restauração, essa regeneração, eu posso trabalhar outros grupamentos musculares, outras formas de executar exercícios até com aquela musculatura que não sejam tão críticos como, por exemplo, acelerar e desacelerar no campo. Né? Quando você tem um equipamento como o Kinel, você consegue estabelecer, até entendendo o jogador, com quanto de carga você vai trabalhar, com que velocidade você vai trabalhar. Tá? Aí, assim, ter uma ferramenta que te permite fazer isso facilita esse trabalho. Sim. Eu fiquei curioso para entender como que era o seu delineamento, para ver quem você incluía e quem você excluía. Em princípio, incluiria todos. Incluiria todos. Negociando o que dá para fazer. Se o sujeito for muito resistente a trabalhar com posterior de coxa, porque ele está bastante dolorido na posterior de coxa, faz anterior de coxa, faz abdominal contra resistência, faz puxada, faz um agachamento com o que ele conseguir fazer, não faz o leg. Quer dizer, a gente negocia, de maneira que a gente tente fazer alguma coisa de trabalho contra a resistência. Maravilha. Perfeito. Professor, o Thiago Santi colocou aqui uma pergunta, tá? Enfim, acho que algumas coisas acho que até você já falou, mas, enfim, se quiser contextualizar aqui, fica à vontade. O Thiago Santi põe assim: boa noite, professor Altamiro. Qual a importância do treino de força na regeneração pós-lesão muscular e quando iniciar? Obrigado. Thiago Santi. Excelente pergunta. Thiago Santi foi fisiologista do Palmeiras até janeiro desse ano, tá? Uma pessoa extremamente qualificada. E, assim, eu penso que eu e a literatura têm demonstrado isso, né? Na verdade, eu apenas reverbero o que a literatura coloca. Quanto mais cedo essa estrutura receber estímulos próximos daquele que vão ser exigidos quando ele estiver em campo à disposição do treinador, melhor para a estrutura. Tá? A gente precisa pensar que regenerar é diferente de reparar. Se esse sujeito ficar imobilizado, o que vai aparecer ali é tecido fibroso, tecido conjuntivo. Se ele receber cargas baixas, ele vai ter recolocação de fibras vermelhas, que é o estímulo que você está dando. É isso que você vai colocar. E aí o sujeito fica curado, mas ele não é mais o mesmo sujeito, quando eu estou falando de sujeito, no segmento. Né? Você tem um percentual de fibra branca na coxa, aí você faz uma lesão e você fica imobilizado, ou você faz trabalhos de baixa tensão, baixa exigência de resistência muscular, a tendência é que esse sujeito tenha uma formação de novas fibras ali para o tecido, para a estrutura, para a exigência que você está propondo. E aí você está com esse sujeito rígido, sem queixa, e você quer que ele performe na mudança de direção, na aceleração, na desaceleração, com uma estrutura que não é mais a estrutura original. Então, eu penso que, em consenso com a fisioterapia, a preparação física e a fisiologia, o importante é que você, o mais cedo possível, sendo ousado, mas não sendo irresponsável, você introduza carga característica do uso daquele segmento para que ele possa responder o mais rápido possível ao return to performance. Return to play é mole.
Voltar para o jogo é mole. Agora, voltar para o jogo com as mesmas métricas e demandas que ele foi capaz de cumprir antes da lesão requer transdisciplinaridade e ousadia. Eu concordo com isso aí. Até o Thiago Santos é um amigo, deixar um abraço aqui, um veterano da faculdade, um grande amigo aí. E o Flávio, a gente até tinha essa discussão, né, Flávio? Lá no Corinthians a gente seguia mais ou menos essa linha aí. Às vezes a gente trata com muito conservadorismo o atleta e aí acaba que a gente atrapalha, né? Atrapalha e aumenta, inclusive, a chance de recidiva, né, Altemir? Perfeitamente, perfeitamente. Exatamente porque esse tecido novo está reparado, não está regenerado. Regenerar é reconstruir. Você não vai reconstruir uma casa nova colocando coisas velhas, né? Ou se ela tinha 6 quartos, você vai fazer com 2 quartos. Você vai reconstruir do jeito que ela era, ou melhor do que ela era, né? Essa é a ideia. Você joga no chão para fazer uma nova e faz uma pior. Não cabe. Então, aqui é o melhor tecido para a melhor resposta. Sempre. Perfeito. Professor, uma última pergunta aqui, tá? Do Carlos Henrique Tomás, até em cima do que a gente conversou também. Professor, o que você tem a dizer, né, sobre a questão da fadiga mental causada pelo uso do smartphone, né? Lembra que a gente falou daquela questão do poder de decisão e tudo, pré-jogo. Qual que é a sua opinião, né? Se treinar um atleta sob essas condições, desse estresse, dessa fadiga mental, será que o resultado dele lá, na hora que for para o jogo, se ele for exposto a isso de uma possível forma, será que não vai melhorar o rendimento dele, não vai melhorar lá na hora, se ele for treinado com isso, nessa parte do estresse de fadiga mental? Eu entendi a pergunta, e assim, usar uma ferramenta, um gadget desse, um celular ou um tablet, para fazer uma avaliação do atleta antes de ir para o jogo, é contraproducente. Tá? Isso é rotina para o dia a dia. Perfeito. Beleza? Não é para o dia do jogo. E se fizer no dia do jogo, faz na concentração, de manhã, à tarde, se o jogo for noturno. Por quê? Porque tem estudos mostrando que o uso do celular ou dos videogames próximo do horário do jogo diminuem a capacidade de tomada de decisão do atleta. Então, não sou eu que vou introduzir um dispositivo para o cara perder capacidade operativa, né? Então, assim, da mesma forma, aí na contramão disso, é preciso que o atleta saiba que estar no ônibus, estar no avião, estar na concentração ou indo para o jogo, brincando no videogame, usando mídias sociais para interagir, ele está comprometendo, e tem estudos clássicos muito interessantes sobre isso, que ele perde a capacidade de tomar decisões. Eu não colocaria uma ferramenta dessa em situação de jogo, mas usaria sim ela durante o dia ou nos dias anteriores, tá? Não poluindo o ambiente para o objetivo maior, que é a competição. Sem dúvida. E sempre que você falou, né, professor, o bom senso sobre tudo que você está fazendo, qual momento usar, de que forma pôr, porque às vezes o mais acaba sendo menos na relação da performance. E às vezes é o contrário, tem que ser menos para ter mais lá na hora da performance. É isso, bom senso. Perfeito. Não custa nada. Maravilha. Bom, professor, André, deixa eu fazer mais uma. Fazer uma dá pergunta, tempo de fazer mais uma, professor? Vê que o professor está aqui, o pessoal já encerrei. Eu tenho uma outra reunião às 20. Então vamos deixar para a próxima aí. Não, para a próxima não, faz no WhatsApp daqui a pouco, não deixa para a próxima não. Fechado. Não passa. A gente está começando eu estou te conhecendo hoje virtualmente, mas eu espero que essa relação com todos vocês seja para sempre. Vamos levar. Maravilha. Deixa essa pergunta para daqui a pouquinho, não tem problema nenhum. Perfeito. Maravilha. Pessoal, então é o seguinte, professor, obrigado por toda a sua disponibilidade, né? E como você mesmo falou, em nenhum momento você nos interrompeu dizendo que tinha que sair, né? Obrigado por isso, porque eu sei que você vai sair de uma reunião, vai entrar em outra. Foi um prazer estar com você aqui. Para nós foi uma sessão de aprendizado, né? Foram várias aulas, foram a respeito de vários assuntos. Acho que para o Juninho também, aí, que já te conhece há muito tempo, acho que parece que ele viu muita coisa nova do que ele achava que talvez ele já sabia, porque já tinha conversado com você, mas você veio com mais insights, com mais coisas. Obrigado por essa oportunidade. Olha lá, o Juninho desenhou uma planta, na verdade, de tudo que você falou ali. O Juninho é meio maluco, né? Mas assim, obrigado mesmo, foi muito válido estar com você aqui. Como você bem disse, espero que isso esteja externado aí para outros encontros, outras possibilidades. Para mim foi um prazer e quero te deixar meu agradecimento aí por ter se dedicado a nós aí nessa noite de hoje. Pessoal? Só agradecer, Miro. Vamos aproximar esses contatos.
Quando estiver por aqui nos Estados Unidos, a porta está aberta aqui para a gente ter um papo. E muito obrigado por atender a gente prontamente, de estar linkado aí com o Juninho. Muito obrigado mesmo. Miro, obrigado, externo minha admiração por você, meu respeito, e vou continuar te seguindo aí, porque tu é um referencial que eu não quero deixar de seguir, não. Obrigado por tudo mesmo, cara. Deus te abençoe, obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de ter participado desse momento aí com vocês. Estou à disposição para quantos vocês apresentarem mais à frente, e como eu disse, que isso aqui fique para frente, e isso aumenta a responsabilidade que eu tenho de tentar, pelo menos, sinalizar com caminhos úteis e que possam te gerar sucesso que você merece, todos vocês. Sim, muito obrigado mesmo. Acho que eu amo provocação como essa, né, de fazer as pessoas pensarem em como podemos ser melhores amanhã. Eu estou saindo aqui, como eu disse no início, saindo dessa conversa, melhor do que eu era ontem. Tá? E eu espero que olhar para o dia de hoje e dizer assim, amanhã, eu sou melhor hoje do que eu era ontem, e é isso que eu busco para mim, e eu sugiro que vocês tenham isso aí também como um mantra para ser seguido. Você está sempre fazer com paixão e melhor. Obrigado, Valeu? professor. Obrigado. Muita gente Maravilha. aqui te mandando parabéns, gente. agradecendo você, tá? Pela disponibilidade. Valeu. Sensacional, todo mundo te agradecendo. Galera, valeu, obrigado por estarem conosco. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai divulgar ao longo da semana o próximo encontro do Talking About às 18 horas. Então, fica ligado aí que a gente vai vir com mais um profissional de grande peso, experiência e sucesso aqui para trocar muita ideia com vocês, beleza? Valeu, moçada, obrigado. Boa noite. Valeu. Um abraço para todos Muito aí. obrigado, muito obrigado. Valeu, professor. Valeu. Um abraço, valeu. Valeu.